A lei da atração funciona assim: você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Somos uma poderosa usina de força atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos, e não pelo que imaginamos ser, ou seja, nosso falso eu. Eu faço a minha energia e essa, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo que se assemelha a ela. Portanto, quando você quiser atrair verdadeiramente algo, certifique-se de que suas ações não estejam contradizendo com seus desejos. Se você estiver atraindo pessoas que lhe roubam sua energia ou pessoas ciumentas demais, volte-se para dentro. Se observe e você vai perceber que está muito apegado aos bens materiais para atrair pessoas que roubam sua energia, ou está autoritário demais para atrair ciúmes. O outro lhe mostra o que precisa ser iluminado em você mesmo. Não há nada separado, pois somos todos um. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos unem às más companhias. O controlador atrai o dependente, o agressivo atrai o submisso, o desconfiado atrai o mentiroso, o egoísta atrai o orgulhoso, a vítima atrai o culpado, o inteligente atrai o sábio, o próspero atrai a riqueza, o desejo atrai o calor, o gentil atrai a delicadeza, a atenção atrai o amor, a simpatia atrai carisma, a alegria atrai humor, o silêncio atrai discernimento, a maturidade atrai o bom senso. Essa é a lei da afinidade e ela funciona simples assim. Antes de buscar um relacionamento, precisamos passar por uma profunda cura. Isso implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. E é dessa forma que funcionam os eventos dentro da sua própria vida. A lei da atração simplesmente diz que você atrai para a sua vida o que você pensa. Seus pensamentos dominantes encontrarão uma maneira de se manifestar. Mas a lei da atração dá origem a algumas perguntas difíceis que não parecem ter boas respostas. Eu diria, no entanto, que esses problemas não são causados pela própria lei da atração, mas sim pela lei da atração aplicada à própria realidade objetiva. E aqui estão algumas dessas questões problemáticas. Todas elas são generalizações da sua própria vida. O que acontece quando as pessoas apresentam intenções conflitantes? Como duas pessoas que pretendem obter a mesma promoção quando apenas um dos cargos está disponível. As crianças e os bebês expressam ou têm intenções do que acontecem com elas? Se uma criança é abusada, isso significa que a criança pretendia que aquilo acontecesse de alguma forma? Se eu pretendo que meu relacionamento melhore, mas a pessoa que está comigo não quer, o que vai acontecer? Essas são questões que parecem enfraquecer a realidade sobre a lei da atração. E às vezes as pessoas respondem a essas coisas indo muito longe. Como por exemplo, já foi dito que uma criança pequena sofre abuso porque pretendia ou ganhou durante a sua vida passada isso. Claro que podemos explicar de uma forma prática qualquer coisa que colocamos nas vidas passadas se olharmos dessa forma para calcular essa equação. Mas isso é apenas uma desculpa. Por outro lado, a realidade objetiva da lei da atração também não fornece respostas satisfatórias. Supostamente algumas crianças nascem sem sorte, poderia-se dizer assim. Eu nunca fiquei satisfeito com as respostas dos outros a essas perguntas. E elas são perguntas muito importantes para se acreditar na lei da atração. E alguns livros sugerem uma solução, mas nunca acertam. Esse prego, no entanto, pode ser encontrado no conceito da realidade subjetiva. A realidade subjetiva é um sistema de crenças no qual existe apenas uma consciência. Você é essa consciência singular. Tudo e todos em sua realidade são uma projeção dos seus próprios pensamentos. Você não pode ver ainda, mas a realidade subjetiva responde perfeitamente a todas essas perguntas complicadas que a lei da atração impõe. Na realidade subjetiva há apenas uma consciência, e essa consciência é a sua. De uma forma consequente, há apenas uma fonte de intenções em seu universo, e esse universo é você. Embora você possa observar muitos corpos andando e falantes,
em sua realidade, todos eles existem dentro de sua consciência. Você sabe que é assim que seus sonhos funcionam, mas ainda não percebeu que sua realidade desperta é apenas outro tipo de sonho. E ele só parece ser sólido porque você acredita ou pretende que ele seja assim. Como nenhum dos outros personagens que você encontra está consciente de uma forma separada de você, ninguém mais pode ter intenções. As únicas intenções são as suas. E você é o único pensador neste universo. É muito importante definir corretamente o você na realidade subjetiva. Você não é seu corpo físico. Então, não é o você egoísta de forma alguma. Não estou sugerindo que você é um corpo consciente andando por um mundo cheio de autômatos inconscientes. Isso seria uma total incompreensão da realidade subjetiva. O ponto de vista correto é que você é a única consciência na qual toda essa realidade acontece. Imagine que você está tendo um sonho. Desse sonho, o que exatamente você é? Você é o personagem físico do sonho com o qual você se identifica? Não, claro que não. Esse é apenas o avatar dos seus sonhos. Você é o sonhador. Todo sonho ocorre dentro de sua consciência. Todos os personagens de sonho são projeções de seus pensamentos do sonho, incluindo o seu próprio avatar. Na verdade, se você aprender a sonhar de uma forma lúcida, você pode até trocar de avatar em um sonho, possuindo outro personagem que está nele. Em um sonho lúcido, por exemplo, você pode fazer tudo o que acredita que pode. A realidade física funciona da mesma maneira. Este é um universo mais denso do que o que você experimenta em seus sonhos adormecidos. Então as mudanças ocorrem um pouco mais graduais aqui. Mas essa realidade ainda se ajusta aos seus pensamentos como um sonho adormecido. Você é o sonhador em que tudo está acontecendo. A ideia de que outras pessoas têm intenções é uma ilusão, porque todas as outras pessoas que aparecem em sua vida são apenas projeções. Claro, se você acredita fortemente que outras pessoas têm intenções, então esse é o sonho que você vai criar para si mesmo. Mas em última análise, ainda é uma ilusão. E você pode ver como a realidade subjetiva responde a essas perguntas desafiadoras da lei da atração. O que acontece quando as pessoas apresentam intenções conflitantes? Como duas pessoas podem obter a mesma promoção quando existe só uma vaga? Já que você é o único intencionador, isso é inteiramente um conflito interno que existe dentro de você mesmo. Você está segurando o pensamento, está segurando a intenção de ambas as pessoas querendo a mesma posição. Mas você também está pensando, pretendendo que apenas você pode obtê-lo. Então você está trazendo para sua vida competição. Toda essa situação é sua criação. Você acredita na competição. Então é isso que você manifesta. Talvez você tenha algumas crenças, pensamentos e intenções sobre quem vai receber essa promoção. E esse é o caso em que suas expectativas vão se manifestar. Mas você pode ter uma crença de ordem superior de que a vida pode acontecer de forma aleatória, injusta, incerta, por aí vai. Então, nesse caso, você pode manifestar uma surpresa, porque é isso que você está pretendendo. Ser o único pretendente em sua realidade coloca uma enorme responsabilidade em seus ombros. Você pode abrir mão do controle de sua realidade pensando, pretendendo de uma forma aleatória e incerta. Mas nunca pode abrir mão da sua responsabilidade. Você é o único criador nesse universo. Se você pensar em guerra, pobreza, doença, é exatamente isso que você vai manifestar em sua vida. Se você pensar em paz, amor e alegria, também vai manifestar essas coisas. Sua realidade é exatamente o que você pensa que é. Sempre que você pensa em qualquer coisa, você convoca a sua manifestação. Mas se olharmos as crianças e os bebês, ou os animais, eles expressam intenções? Claro que não. Seu corpo nem mesmo emite intenções. Apenas sua consciência faz essas coisas. Você é a única pessoa que tem intenções. Então, o que tem precedência é o que você pretende para as crianças, bebês ou os animais dentro da sua realidade. Cada pensamento é uma intenção. Então, como você pensa sobre os outros seres, essa é a sua realidade. É o que, de uma forma eventual, vai se manifestar para eles partindo do seu olhar. Tenha em mente que as crenças são hierárquicas. Portanto, se você tem uma crença de alta ordem
de que a realidade é aleatória, imprevisível e fora do seu controle, essa intenção vai superar outras intenções das quais você tem menos certeza. É toda a coleção de pensamentos que dita como sua realidade se manifesta. E se uma criança é abusada, isso significa que a criança pretendia isso de alguma forma? Claro que não. Isso significa que você pretendia. Você pretende que o abuso infantil se manifeste simplesmente pensando nisso. Quanto mais você pensar sobre essas coisas, ou sobre qualquer outro assunto, mais você vai ver essas coisas acontecer na sua realidade. Tudo que você pensa se expande, e não apenas no seu espaço físico, mas em toda a realidade física. Se eu pretendo que meu relacionamento melhore, mas a pessoa que está comigo não quer, não se importa com isso, o que pode acontecer? Este é um outro exemplo de conflito intencional. Você está projetando uma intenção para você mesmo, e essa mesma intenção se estende para quem está com você. Então a real intenção unificada é a do conflito. Portanto, o resultado que você experimenta está sujeito à influência de suas crenças de ordem superior. E sua ordem superior, o que está no seu subconsciente, é o conflito entre você e o seu par. Seus pensamentos estão em conflito, e dessa forma sua realidade também vai estar. É por isso que assumir a responsabilidade por seus pensamentos é tão importante. Se você quer ver a paz no mundo, então planeje a paz para tudo em sua realidade. Se você quer ver abundância no mundo, então planeje isso para todas as pessoas. Se você quer desfrutar de relacionamentos amorosos, então planeje relacionamentos amorosos para todas as pessoas. Se você pretende isso apenas para você, mas não para os outros, então você está pretendendo conflito, divisão, separação e de uma forma consequente. É isso que você vai experimentar. Mas se você parar de pensar em algo de uma forma completa, isso significa que ela vai desaparecer da sua vida? E a resposta para isso é sim, tecnicamente sim. Mas na prática é quase impossível descriar o que você já manifestou. Você vai continuar criando os mesmos problemas, apenas por percebê-los. Mas quando você assume 100% de responsabilidade por tudo que está experimentando em sua realidade, nesse exato momento, absolutamente tudo, então você assume o poder de alterar sua realidade. E dessa forma você recanaliza seus pensamentos. Toda essa realidade é sua criação, e você deve se sentir bem com isso. Você deve se sentir grato pela riqueza do seu mundo. E dessa forma, você deve começar a criar a realidade que você realmente deseja, tomando decisões e mantendo suas próprias intenções. Pense no que você deseja e afaste seus pensamentos do que você não deseja. A maneira mais natural e fácil de fazer isso é prestar atenção às suas próprias emoções. Pensar em seus desejos é bom, e pensar no que você não quer faz você se sentir mal. Quando você percebe que está se sentindo mal, você se pegou pensando em algo que não quer. Volte seu foco para o que você quer. Seu estado emocional vai melhorar de uma forma muito rápida. Ao fazer isso várias vezes, a sua realidade física também vai mudar. Primeiro de maneiras sutis e depois para saltos maiores. Eu também, que estou falando contigo, sou apenas uma manifestação de sua consciência. Eu desempenho o papel que você espera que eu desempenhe. Se você espera que eu seja um guia útil, eu serei. Se você espera que eu seja profundo e perspicaz, eu também serei. Se você espera que eu fique confuso ou iludido, eu ficarei. Mas é claro que não existe um eu distinto que esteja separado de você. Eu sou apenas uma de muitas das suas criações. Eu sou o que você pretende que eu seja. Mas no fundo, você já sabia disso, não é? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.